500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento cristão do século XVI, tendo início na cidade de Wittenberg, na Alemanha. O personagem principal desse movimento foi o ex-monge católico e doutor em Bíblia, Martinho Lutero. Como todos os monges, os padres daquela época, a curiosidade deles, o interesse, o sonho de muitos era conhecer a cidade eterna, conhecer Roma, a sede do antigo Império Romano e naquele momento o centro da cultura católica. Ele sai da Alemanha, do Sacro Império, para conhecer. E quando ele percebe, quando ele chega em Roma e percebe que a Igreja Católica estava naquele momento se corrompendo, não pelos princípios católicos, mas muito pela figura de alguns papas que foram seduzidos por grandes vaidades e o luxo que lhes era proporcionado, Lutero então se entristece e começa a se perguntar se realmente a Igreja Católica deveria continuar assim ou precisava de algumas mudanças. E ele percebe numa passagem da Bíblia, porque ele fez a interpretação, que o justo viverá pela fé e não pelas obras. E a partir dali, então, ele começa a escrever as 95 teses protestando contra a Igreja Católica, porque ele percebeu que para a pessoa ir para o céu bastava ser rico. Lutero rebatia fortemente contra os dogmas do catolicismo romano, como as práticas do Papa Leão X, e a venda de indulgências que seriam o pagamento pelo perdão, pagamento por um lugar no céu. No início do século XVI, a Igreja Católica vinha sofrendo grandes mudanças, justamente em decorrência de um clero que tinha uma certa corrupção e uma imoralidade. E isso foi percebido por Martinho Lutero quando ele fez a sua visita até Roma e percebeu que a sede da Igreja Católica, do mundo cristão, estava envolvida em corrupção e grande crise de moralidade. Muitas prostitutas na cidade eterna, a venda de indulgências e de relíquias fazia com que a Igreja Católica tivesse se tornado um grande comércio eclesiástico. E esse foi talvez o grande fato que causou essa revolta de Lutero a fazer esse protesto, por isso que é chamado de Reforma Protestante. Ele protestou contra a Igreja Católica e o que estava acontecendo. O boom da Reforma Protestante, se é que podemos falar assim, foi quando Lutero, em 31 de outubro de 1517, pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg um pergaminho que continha as 95 teses que provocavam debate sobre as práticas eclesiásticas. Martinho Lutero, após retornar de Roma, ele volta muito entristecido com aquela realidade que ele constatou. Lembremos que naquela época não era muito comum as pessoas saírem da sua cidade, então realidades distintas não eram conhecidas em outras regiões da Europa. Ele retorna para o Sacro Império e a insatisfação leva o Martinho Lutero a reescrever a Bíblia, a traduzir a Bíblia do latim, a língua oficial, para uma língua vulgar, para uma língua vernacular, o alemão. E isso já foi um grande afronte à Igreja Católica, porque naquele momento ele começava a tirar um pouquinho a unidade do poder que a Igreja Católica tinha sobre a interpretação da palavra sagrada. E isso permitia com que a população tivesse acesso a um conhecimento até então não permitido. O que restou da Reforma Protestante? Naquela época, o impacto foi quase que imediato, porque se nós analisarmos num contexto de mais de 1000 anos que a Igreja Católica dominou a sociedade europeia durante a Idade Média, no prazo de 50 anos, 40% de toda a população europeia já não era mais cristã católica, surgiam novas religiões, segue-se a partir dali, John Calvin levando o pensamento até a Suíça, o próprio Henrique VIII vai expulsar a Igreja Católica da Inglaterra e criar o anglicanismo. O grande resultado é o enfraquecimento do poder e da unidade da Igreja Católica como a dona
da palavra sagrada, surgem novas religiões e um fenômeno também na sequência é que a própria Igreja Católica vai praticar a Contra-Reforma até 1563 e num dos resultados da Contra-Reforma ficava estabelecido a volta do Tribunal da Santa Inquisição, livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum e inclusive a criação da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, porque se a fé católica estava sendo perdida na Europa, os padres jesuítas precisavam agora espalhar a fé católica pelo novo mundo. A descoberta de novos continentes como a África, a América e a Ásia faz com que a Igreja Católica também precisasse reagir aos ventos da Reforma Protestante, levando a cultura cristã a todos os continentes. Agora vamos fazer um extra. E você, conhece a Madame Lutero? Catarina Vambora, aos 26 anos de idade, fugida de um convento e com o coração partido devido ao seu noivo ter lhe abandonado, procurando a ajuda de um pastor chamado Lutero. Bom, o fim da história resulta no casamento dos dois. Estou muito feliz por ter sido amado por você, Catarina Vambora. Muitos contestam a participação de Catarina na Reforma. Mas Lutero, que a chamava de minha patroa, demonstrando que Catarina era uma das suas principais apoiadoras.